Olá, amigos e amigas da TV Câmara, é com grande satisfação que nós damos início a mais um Câmara Entrevista. E hoje a pauta do nosso programa é a segurança pública. Você sabia que a cidade de Jaú está entre as mais seguras do estado de São Paulo e do Brasil, entre aquelas com mais de 100 mil habitantes? Para falar sobre este e outros assuntos, eu tenho ao meu lado o Tenente Coronel Luiz Gustavo Pistori, que é comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Muito obrigado pela presença, Tenente Coronel Pistori. Muito obrigado pelo convite. Vamos então começar a nossa entrevista falando sobre o nosso 27º Batalhão, que congrega 9 cidades na região. Além de Jaú, a sede, são 3 companhias que atendem então 9 cidades da micro-região de Jaú. Como está a estrutura atualmente, Tenente Coronel? E o efetivo também é um efetivo ideal aqui para a demanda da nossa região, da nossa cidade? Como muito bem você mencionou, o nosso batalhão, além de Jaú, contempla mais 9 municípios. A primeira companhia é sediada em Jaú, a segunda companhia é sediada em Barra Bonita, englobando as cidades de Mineiros do Tietê, Dois Córregos e Igaraçu do Tietê, e a terceira companhia na cidade de Bariri, colocando aí junto a ela Boracéia, Bocaina, Itaju e Itapuí. Certo. Então são totalizando 10 municípios, em que a gente tem aí atividade operacional 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses ao longo do ano. E a nossa estrutura do batalhão, do 27º Batalhão, hoje, qual é a avaliação que o Tenente Coronel Pistori tem da nossa estrutura, tanto aqui na cidade de Jaú, que é a sede da primeira companhia, como também as outras companhias, as demais unidades policiais da nossa região aqui, a micro-região de Jaú? Então, a estrutura de efetivo, obviamente ela está um pouco defasada, mas isso é uma realidade natural, haja vista que muitos policiais militares se aposentam e o processo de formação não acompanha a mesma velocidade. Mas o que importa nesse cenário é que outros investimentos e outros processos operacionais são realizados para minimizar esses claros e fazer com que os resultados apareçam. O esforço diário de todos os policiais militares, a comunidade nos ajuda bastante, colaborando com as informações policiais, com as ações sociais, que visam, se não mitigar, mas reduzir a sensação de insegurança, em alguns pontos ou em algumas situações. Tenente Coronel Pistori, que assumiu o 27º Batalhão recentemente, em março de 2018, e também assumindo este enorme efetivo, essa estrutura, e nós percebemos realmente o resultado do trabalho da Polícia Militar aqui na nossa região, pelo os índices de criminalidade, que inclusive o Tenente Coronel tem alguns desses números. Então, sobre a cidade de Jaú especificamente, que é considerada um ranking que foi divulgado recentemente, a 6ª cidade mais segura do Brasil, entre aquelas que têm mais de 100 mil habitantes. Então, para chegar num resultado desse, não é fácil, Tenente Coronel? Acho que é um trabalho muito intenso e os resultados nós vemos realmente pelos índices apresentados, Ano após ano, nós vemos aí que diversos índices são reduzidos, não é mesmo? Você citou uma situação bastante positiva para nós. Isso é um esforço histórico do batalhão e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos aí cerca de 6 índices mais tabulados pela Secretaria de Segurança Pública, não que os outros não sejam, mas os principais indicadores criminais demonstram que o nosso batalhão os reduziu em todos os números. Então houve uma redução de letalidade em relação ao último ano. Por exemplo, as mortes, cerca de 28%. Os roubos caíram 8,7%. Roubo, furto de veículos caíram quase 20%. Estupros caíram 22,5%, apesar da mudança da legislação. Furtos diminuiu 2% e tráfico de drogas
esse é um dado importante em que aumentaram o número de ocorrências de tráfico de drogas, portanto aumentaram o número de flagrantes em relação a elas, né? Essas ocorrências que têm causado realmente um estrago na juventude e nas pessoas que fazem uso ou que traficam esses tipos de variados de entorpecentes, né? E pensando justamente na juventude, na infância, a Polícia Militar tem um projeto muito interessante, inclusive aqui na nossa região, uma parceria com a Vara da Infância e Juventude de Dois Córregos, um projeto que inclusive deve ser estendido, deve ser ampliado. Eu gostaria que o Tenente Coronel Pistori explicasse melhor este trabalho, que acredito que é um trabalho preventivo, não é mesmo, Tenente? É um projeto que nós chegamos a visitar na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, na região de São Carlos, em que a Vara da Infância e Juventude buscou ampliar as orientações aos pais dos jovens, adolescentes ou crianças em conflitos com a lei. Então, o exercício do poder familiar, ou do antigo pátrio poder, como a lei assim indicava, ele precisa ser melhor estruturado e exercido pelos pais desses jovens. Então, em ciclos de 10 palestras, certo? Semanais, o juiz obriga esses responsáveis pelos jovens e adolescentes ou crianças a frequentarem essas palestras, nas quais eles terão orientações do exercício do poder familiar, orientações psicológicas, assistenciais, terá lá palestras envolvendo aí a própria Polícia Militar, de como esses policiais serão acionados, conselho tutelar, enfim, diversos temas são tratados nessas palestras, de forma a apoiar os pais que tenham filhos que tenham conflitos com a lei, ou que precisem desse tipo de assistência. E o que é importante, o apoio do Poder Judiciário, nesse sentido, é a questão da presença obrigatória desses responsáveis, pais, nas palestras, sob a pena da condução coercitiva. E isso daí tem feito com que a reincidência tenha caído enormemente naquele município. Então é uma experiência positiva, com o apoio da Justiça, da Vara da Infância e da Juventude, com o apoio do Ministério Público. É um projeto que já foi assinado protocolo de intenções perante a Vara da Infância e Juventude de Dois Córregos. Esse trabalho está sendo também processado na cidade de Barra Bonita, né? Então isso é importante que a gente tenha uma visão, inclusive preventiva, desse jovem que está em conflito com a lei, que é um momento importante da vida do ser humano, que é a adolescência, né? E é justamente neste momento que o Estado apoiador tem que aparecer e ajudar para que ele não seja condenado na sua vida social, independentemente da reprimenda legal, né, da reprimenda penal. É importante que haja esse apoio no sentido de orientar os pais. É muito comum em ocorrências policiais nós termos aí o local onde são achados objetos furtados ou roubados por esses jovens, e o pai sequer desconhece, ou sequer sabe a origem desses objetos, ou por interesse, ou desinteresse, ou conivência com aquele quadro, digamos assim, de abandono moral e intelectual desse jovem. Então a justiça, ela está realmente colocando o poder familiar na vida desses jovens, sob a pena desses pais de fato se tornarem mais gravemente responsabilizados, né? Outro trabalho também da Polícia Militar de integração com a comunidade, acredito que esse seja um pilar do trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a integração com a comunidade. O projeto Vizinhança Solidária também é um modelo muito interessante de integrar a comunidade, as pessoas, a questão do senso de pertencimento. Então, como funciona exatamente o projeto Vizinhança Solidária? Em alguns bairros aqui de Jaú já tem um nível excelente de participação dos cidadãos. Então, como funciona esse projeto Vizinhança Solidária? O programa de Vizinhança Solidária, ele está embutido dentro da filosofia de polícia comunitária. Ou seja, todos nós, indistintamente, todos os cidadãos fazem parte
deste processo de melhoria da polícia, que é uma atividade de fiscalização que deve e pode ser exercido por todos, né? Então, a vizinhança solidária é uma iniciativa em que todos os cidadãos, independente da peculiaridade do bairro, não importa se é rico, se é pobre, se é mais desenvolvido ou menos desenvolvido, em que as pessoas desses locais, elas melhoram o seu nível de pertencimento e elas, com uma visão diferenciada dos problemas de prevenção primária ou de segurança, elas passam a adotar uma observação em que elas identificam situações, avaliam situações que possam causar-lhes maior risco em relação a serem vítimas de crime. Então, por exemplo, um cidadão que passa na frente da casa de um vizinho e observa o portão aberto, a iniciativa é ou de contactar aquele vizinho, avisar que o portão está aberto, ou fechá-lo, a fim de que nenhuma pessoa estranha adentre aquela casa. Um outro fato, por exemplo, é de uma passagem de um veículo estranho àquele bairro, em que um vizinho avisa o outro: olha, passou um carro várias vezes no tal sentido, e aí a suspeita pode gerar uma necessidade de ligar à Polícia Militar via 190. E aí a Polícia Militar intervém rapidamente nesse sentido. Então, esse olhar diferenciado pela vizinhança solidária faz com que medidas simples de conduta e de postura atenciosa a esses elementos de segurança pública fazem com que todos vivam melhor com uma percepção de segurança pública. E às vezes a grande maioria das situações de segurança pública não são necessariamente questões de polícia, né? A iluminação pública, a poda de uma árvore, capinar um terreno baldio, né? A limpeza do bairro dão elementos de uma sensação de segurança ou percepção de segurança muito melhores do que a presença da polícia em si. Há casos em que as pessoas até estranham a presença da viatura achando que houve algo, e não houve algo, não houve nada, mas o simples fato da viatura passar por ali já causa essa impressão, muitas vezes. Então é importante que o olhar do cidadão seja diferenciado para que ele observe esses elementos que possam vir a interferir no risco à vida, interferir na integridade física, no patrimônio. É muito comum também nos feriados, finais de semana, as pessoas saírem e às vezes esquecem uma luz acesa ou apagada em momentos inadequados, né? E isso daí o ladrão observa também, né? O infrator da lei, ele observa. Então é importante que esse olhar também seja de toda uma vizinhança, de um cuidado coletivo, para que as pessoas se sintam apoiadas mutuamente. Esse é o valor da vizinhança solidária. E quando, de fato, ensejarem um momento de mais risco, aí sim ligar o 90. Né? Então é o engajamento social, é a ação conjunta daqueles moradores de um determinado bairro que vão dar essa percepção de segurança, culminando com a chamada da viatura 190. E na prática, como a polícia incentiva essa integração da vizinhança, esse projeto Vizinhança Solidária? Até recentemente o capitão Perpétuo esteve na Câmara Municipal, participou da Tribuna Cidadã, explicando alguns aspectos e de alguns bairros em que o projeto já funciona. Então, como ele de fato, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, aqui na cidade de Jaú, incentiva essa integração, como é feito estruturalmente. Existe até as ferramentas de comunicação, né, os aplicativos de comunicação, os mensageiros instantâneos também são utilizados neste projeto, não é mesmo? Com a utilização dos aplicativos de redes sociais como um todo, isso nos facilita muito o trabalho de acesso e rapidez a essas informações para melhor atendermos a essa sociedade que está nos chamando. Então, os bairros adequadamente devem ter placas que dizem estar aquele bairro atrelado a esse programa Vizinhança Solidária. Então, quem chega ao bairro que tem esse programa vai visualizar placas pelas ruas ensejando que aquele bairro tenha o programa Vizinhança Solidária. E as pessoas estão conectadas nesses aplicativos
recebem orientações específicas de condutas e posturas adequadas para ter essa sensação de segurança na vida prática e diariamente. Então, não é meramente instituir a placa e a vida continua normal. É, de fato, se preocupar com o vizinho ao lado. É, de fato, observar quando se chega à noite, né, do trabalho, ou alguém resolve viajar no final de semana, de fato, o vizinho ao lado, cuidar do imóvel, cuidar do patrimônio do vizinho, porque no dia seguinte ou num dia futuro, ele também poderá ter que viajar e quem vai cuidar é aquele vizinho que viajou anteriormente. Então, essa reciprocidade, ela é muito importante e é isso que faz com que a polícia, ao intervir, seja extremamente eficiente, eficaz e efetiva. Ela mantém essas pessoas, esses líderes em tese comunitários mais engajados, informados, têm as conexões, né, e eles se multiplicam, eles se capilarizam nos bairros que são atendidos por esse tipo de programa, né? Então depende até de uma iniciativa da própria comunidade. Então o nosso telespectador que assiste e gostaria que isso já estivesse implementado no seu bairro. Então, como ele pode, próprio pode, o cidadão que tem esse interesse de receber no bairro o projeto Vizinhança Solidária, ele pode tomar essa iniciativa, procurar a Polícia Militar? Ele pode procurar a Polícia Militar, seja diretamente ao 27º Batalhão, seja lá na 1ª Companhia, e aí todos os dados das estruturações, sedimentação desse tipo de programa serão fornecidos a esse cidadão, a esse grupo de pessoas, né, de tal forma que de fato esse bairro seja alvo da vizinhança solidária. E o assunto de segurança primária é muito importante porque não necessariamente envolve a passagem da viatura naquele local. Existe também uma iniciativa nossa da Polícia Militar em ronda programada. Então o cidadão, isso é até tradicional aqui em Jaú, o cidadão, ele ao saber que vai ter que viajar, ele permanece lá na 1ª Companhia, preenche uma ficha e essa ficha com nome, endereço, telefone de contato, que eles queiram que sejam contactados caso haja alguma coisa no seu imóvel, período de ausência no local, e essa ficha de ronda programada, ao ser preenchida, o policial militar ele passa a incluir aquele local no seu cartão de prioridade de policiamento, né? Só que, veja bem, o tamanho de Jaú, imagine se todos resolvessem, ou grande parte de um bairro, num feriado prolongado, resolvessem viajar, né? Então nada melhor e mais permanentemente um vizinho olhar o imóvel. Viu alguma atitude suspeita de algum cidadão, avisa a Polícia Militar. A ação é um pouco mais imediata, né? E o marginal muitas vezes ele ocupa o espaço da ausência da polícia, né? A polícia passou 10 vezes em determinado local, mas o marginal ele vai passar exatamente naquele momento que a viatura não passou. É importante realmente que o cidadão tenha esse senso de responsabilidade. Exatamente. A segurança pública também depende da vigilância de todos. Como está na Constituição, né? Segurança pública é um dever do Estado. Responsabilidade também de todos. Exatamente. Né? Muito bem. Então, muito bom. Tenente Coronel Pistori, agora a respeito da atividade delegada, um outro assunto que a nossa cidade de Jaú acredito que vai ganhar muito com essa questão da atividade delegada, foi regulamentada aqui inclusive pela Câmara Municipal de Jaú, a Prefeitura Municipal de Jaú também já tem os termos específicos e agora também pela Secretaria de Segurança Pública do nosso estado de São Paulo já está praticamente encaminhado essa questão da atividade delegada. O que é exatamente, para que o nosso telespectador entenda o assunto e como será implementado esse serviço da atividade delegada no município de Jaú? Bom, a atividade delegada, como o próprio nome diz, é uma atividade que seria e é própria do Poder Público Municipal e por uma questão de eficácia, efetividade, ela é delegada a policiais militares que podem exercê-la de forma mais rápida ou situações que exijam a força
legal para que os objetivos das posturas municipais sejam concretizados. Então, vou dar um exemplo. Existem bairros que são tipicamente especializados em edículas, né, e que tem lá as perturbações de sossego. As responsabilidades do poder público municipal em fiscalizar essas perturbações de sossego, ela é real. Ela é real. Mas muitas vezes a incapacidade está na quantidade de fiscais, os horários em que esses fatos acontecem, e a Polícia Militar, com a atividade delegada implementada, ela tem a capacidade de dar resposta àquele cidadão incomodado, no sentido de ir até o local, tentar resolver a ocorrência e, se não for possível, autuar aquele cidadão, né, que obviamente vai ter o direito à ampla defesa, à eventual autuação, mas de fato resolver aquela ocorrência. E isso daí traz um ordenamento civilizatório muito mais forte para a nossa cidade, né? Então é inadmissível que a gente tenha comércio ambulante irregular, né, em que concorre com pessoas que pagam todos os impostos. É um absurdo uma pessoa que tem lá o seu terreno capinado, o passeio devidamente cimentado, altura do muro certinho, e do lado um outro terreno que está com mato alto, sujeito a animais peçonhentos, animais que causam risco à segurança de crianças que brincam, né, local talvez de até homiziamento de infratores da lei, né? Então isso é importante. Aí a sensação de ordem civil se vê muito mais quando você tem o poder público atuando de uma maneira ordeira e responsável. Não dá para a gente viver numa cidade em que, ou qualquer cidade, ou qualquer ambiente, em que aquele que causou o mal não seja devidamente fiscalizado e mudar de comportamento, né? E o poder da atividade delegada dá a competência ao policial militar fazer esse papel, porque só podemos fazer aquilo que está na lei, certo? Então, havendo essa delegação de poder, o policial militar, em horário específico, determinado por uma comissão paritária, digamos assim, né, vamos escolher as atividades e os locais em que essas atividades devam ser realizadas, que tenham interesse com a segurança pública. Então, não pode ser qualquer atividade, tem aquelas que tergiversam com a segurança pública. Quais situações, por exemplo, poderiam ser enquadradas nesse caso da atividade delegada? Fiscalização de alvará de funcionamento de bar, né? Horários de funcionamento de bar, localização de bares perto de escolas, perturbação de sossego, fiscalização do comércio irregular ambulante, né? E tantas outras que têm um impacto na segurança pública, de forma que o policial militar ele tem a capacidade de resolução imediata, e a sensação de ordem seja experimentada pelo munícipe que acionou o serviço real e imediata também. É muito importante em alguns municípios também, a experiência que a gente teve inclusive ao estudar o assunto, é muito difícil para as prefeituras a manutenção de guardas municipais. Isso é uma realidade que nós experimentamos, né, e vivemos. Quando as cidades elas resolvem criar guardas, o ônus dessa criação ela é muito alta. É muito alto esse ônus. E aí o que acontece? Você tem o turnover, você tem o absenteísmo, você tem o afastamento daquele funcionário público, você tem as férias, você tem os direitos trabalhistas, previdenciários, de forma que na atividade delegada, o poder público municipal só pagará ao policial militar que trabalhar por hora trabalhada, efetivamente lá na ponta da linha. Então não tem esse gasto extra com os direitos sem o serviço público necessariamente sendo realizado. E interessante também que os funcionários públicos municipais que já fazem esse tipo de trabalho, eles terão um suporte muito forte, a ideia de que o fiscal da prefeitura muitas vezes é ameaçado
durante o exercício da sua função. Né? Ele não consegue fazer a sua função porque a pessoa fiscalizada, enfim, não concorda com aquela fiscalização e muitas vezes parte para agressão, para ameaça, acaba confrontando. E o policial teria essa situação um pouco mais amenizada pelo aspecto operacional, pela formação, pela instrução, pela viatura, até mesmo pelo armamento que ele porta. E a atividade delegada, ela é uma solução interessante e foi objeto de estudo, inclusive, de uma tese acadêmica. O próprio Tenente Coronel Pistori, que é mestre em ciências policiais, pode explicar melhor. Foi um objeto de estudo, foi testado, foi sendo aplicado e hoje diversas localidades têm essa questão da atividade delegada. E na cidade de Jaú, praticamente tem alguma previsão já para ainda este ano a atividade delegada já começa a operacionalizar? Jaú foi assinado o termo do convênio. Esse termo do convênio é assinado por mim e pelo prefeito municipal, vai até a segurança pública e lá ele é homologado, digamos assim, tá? A previsão é de que haja 10 policiais militares dia fazendo o exercício da atividade delegada em diferentes missões, com diferentes temas, sempre eles todos voltados à segurança pública. E realmente a cidade só tem a ganhar. Acredito que Jaú deve se tornar uma cidade ainda mais segura, e essa questão mencionada anteriormente pelo Tenente Coronel Pistori, de ter os crimes, as situações, problemas realmente solucionados. Acredito que essa sensação a comunidade em breve deve sentir. É muito importante também lembrarmos que o crime, muitas vezes, ele deriva de todo um processo de degradação, né? Então, muitas vezes, os fatores que levam à ocorrência de um determinado crime são fatores que podem ser revistos e vistos, mitigados, anulados, lá naquela segurança primária que eu falei, da vizinhança solidária ou o olhar diferenciado de cada cidadão sobre uma situação de risco. Eu não vou lembrar o ano agora, em específico, mas uma situação em que houve uma grande enchente em Jaú. Se eu não me engano foi em 2008, se eu não me engano, em que lixo foi acumulado num bueiro de um determinado bairro e aquele bairro foi inundado. Então, quer dizer, o próprio olhar da visão do lixo talvez ocupar o lugar ali no bueiro e inundar, isso tem um aspecto direto na segurança de todos, na defesa civil de todos. Então, muitas vezes, nós, pelo dia a dia, não temos esse olhar, mas a atividade de vizinhança solidária, a atividade delegada faz com que o cidadão passe a ter também essa vigilância, essa observação mais focada nesses problemas ou situações que vão lá na frente surtir efeito de dar mais segurança, mais qualidade de vida, prevenção de acidentes e por aí vai. Muito bem. Outro assunto importante é o sistema Orion. É um outro sistema que acredito que impulsiona ainda mais essa sensação de pertencimento, as pessoas realmente estarem integradas na comunidade. O sistema Orion e o BO social. Ele foi testado aqui na cidade de Jaú, inclusive é a primeira cidade da região centro-oeste paulista que está realmente operando o sistema Orion, que começou em Presidente Prudente e agora aqui em Jaú também, em outras cidades abrangidas pelo 27º Batalhão. O que é esse sistema Orion e quanto ele contribui para essa sensação de segurança, para esses índices de segurança pública, Tenente Coronel? Muito bem, você colocou o sistema Orion como um sistema e o BO social como um meio, um elemento desse sistema em que a Polícia Militar, diferentemente do que alguns possam pensar, a Polícia Militar, em grande parte, atua em ocorrências sociais. Porém, não nos dá a capacidade máxima de encaminhamentos sociais para aqueles problemas que são reiteradamente usados no canal 190. Então, com o BO social,
e a integração com os demais órgãos públicos de assistência social, seja do Poder Público Municipal, seja do Poder Público Estadual, o Conselho Tutelar, a Justiça, enfim, todos aqueles do trem de socorro assistencial, eles vão ter, digamos assim, uma informação cada vez mais apurada e rápida para que aquele alvo da assistência social seja atendido da melhor forma possível. Então, só para colocarmos um exemplo, às vezes tem aquele policial militar que durante o patrulhamento é acionado por um andarilho, muitas vezes em situação de rua ou em situação de drogadição, e o policial militar, ele até gostaria ou poderia dar o devido encaminhamento aos órgãos públicos, mas a forma de acesso a esses outros órgãos públicos, muitas vezes precisa de instrumentos, né, formais, sistematizados, eletrônicos de encaminhamento desse fato. E haja de fato um histórico daquele indivíduo, da entrada da ocorrência daquele indivíduo nesses outros órgãos. Então, o BO social, dentro desse sistema óreo, faz esse papel, né, em que durante a ocorrência policial, ele, ao ser preenchido, ele passe a ter o devido encaminhamento com entrada única nesse sistema, e os diferentes órgãos de assistência vão passar a acompanhá-lo de tal forma que o problema daquele indivíduo seja resolvido o mais rápido possível. Muito bem. A respeito da nova base da Polícia Militar aqui na cidade de Jaú, nós comentamos inicialmente a estrutura do batalhão, a estrutura humana e também a questão da estrutura física. Acredito que essa nova base que deve ser inaugurada no Jardim Padre Augusto Sani também deve abrigar o Canil. Em que medida essa nova unidade ela vai contribuir aqui com esse efetivo do nosso 27º Batalhão? Como está, inclusive, ali essa nova unidade? Tem uma previsão para a inauguração? Bom, esta unidade, ela é uma unidade de extrema importância para nós, num local muito estratégico, inclusive. É um local que está sendo construído ali junto ao Padre Augusto Sani, na Avenida Alfeu Fabris, né? E principalmente a gente tem ali realmente uma melhor condição estrutural para o policial militar. Ali sediará o nosso Canil, sediará a nossa ROCAM, que é o programa que envolve o policiamento com bicicletas, né? O nosso programa também de força tática, programa de policiamento, e esse local é estratégico porque tem acesso às principais rodovias e à própria vicinal José Maria Verdini, né? De forma que as unidades possam se deslocar da melhor forma possível, de forma rápida, segura, aos pontos necessários de atendimento da Polícia Militar. É um trabalho extremamente valoroso de todos aqueles policiais militares, no sentido de construir, está em fase final de acabamento praticamente, né? Mas é importante que ali é a representação do futuro de Jaú, ou seja, trabalharemos no sentido de que lá seja, lá para frente, uma companhia de polícia militar, de tal forma que a gente consiga, dentro das possibilidades, aumentar os nossos quadros, né, com mais policiais militares, mas isso daí é um processo, né? Leva-se um tempo, mas em termos de instalação física, a gente consegue pensar num momento bastante importante de adequação dos nossos policiais militares, com alojamentos adequados, com local para as viaturas, com os devidos box dos animais que são nossos cães farejadores, os cães que participam do policiamento ostensivo e fazem a área de treinamento, fazem a área de realmente de adestramento desses animais. Tenente Coronel Pistori, o PROERD é um programa também já consolidado pela Polícia Militar. Eu próprio tive a oportunidade, no primeiro ano de implementação do PROERD no estado de São Paulo, tive a oportunidade lá na 4ª série, com 10 anos de idade, participar desse programa de
conscientização, educação, acredito que é um trabalho que a Polícia Militar tem consolidado e tende realmente a cada vez mais abranger jovens, né, crianças, pré-adolescentes que estão aí basicamente ingressando na vida adulta com informações a respeito das drogas, de diversos problemas sociais. Então acredito que este programa é um programa que veio para ficar realmente, não é mesmo? Realmente é um programa de combate e resistência às drogas e à violência, acrescentando aí o bullying também no ambiente escolar. É um tema bastante atual e importante. O processo de educação, né, envolvendo a família, a escola e a polícia, com a presença do policial militar fardado, como sendo um ente aí valoroso de exemplo, e em 10 sessões, em 10 aulas, incluindo a própria formatura, que é a 10ª aula, faz com que as crianças tenham modelos de decisão em que elas possam decidir de uma maneira adequada sobre a não violência, a não drogadição, ao não bullying. Então a presença do policial nas escolas se dá desta forma. A metodologia ela é voltada nesse cenário, são cerca de 20 anos já o PROERD em Jaú, mais de 40 mil crianças atendidas, então é muito comum o policial militar já mais idoso ver o seu ex-aluno passando a rua, né? Você com 29 anos de idade, ter sido aluno para nós realmente é um valor muito importante, né? Tá aqui trabalhando na TV Câmara, né? Uma pessoa do bem, isso é fenomenal, né? Isso é uma coisa que nos traz bastante dignidade naquilo que a gente faz e continuar esse trabalho, né? Muito bom. Com certeza, me sinto lisonjeado com as palavras do Tenente Coronel Pistori. Inclusive, gostaria de mandar um abraço para a Policial Veridiana, que integra aqui o efetivo do nosso 27º Batalhão. Ela que foi a minha professora do PROERD lá em 1999. Um grande abraço e sempre tenho muitas boas recordações deste período e sou também imensamente grato a todo o ensinamento que a Policial Veridiana, à época, inclusive na formatura, tive a oportunidade de ler a redação e foi uma experiência valorosa, grandiosa e que eu carrego até hoje e pretendo continuar a passar para as próximas gerações e com certeza espero que meus filhos também possam participar do PROERD. E são formaturas assim bastante emocionantes no sentido do que, Danilo? Teve uma delas em que uma menina ela ganhou a melhor redação e aí o histórico dela de violência domiciliar é muito forte. Então não teve quem não se emocionasse com a condição de ela ter vencido na redação e a realidade nua e crua dela no ambiente familiar com a violência. Então isso para nós é aquele pontinho de esperança na vida daquele ser humano, né? Às vezes ele não tem nada, mas quando ele tem o PROERD ele tem tudo, né? Eu posso acreditar na vida, existem pessoas que são boas e por aí vai, né? Parceria, escola, família e polícia. Muito bem. O PROERD, a própria TV Câmara já acompanhou algumas formaturas do PROERD. No nosso canal no YouTube nós temos diversas reportagens acompanhando realmente histórias emocionantes, como o Tenente Coronel Pistori mencionou. Agora a respeito do WhatsApp da Polícia Militar aqui na cidade de Jaú e por uma questão de esclarecimento também, muitas pessoas até desconhecem o assunto, a questão do 190, de como acionar a polícia. Então, como está funcionando, até a oportunidade do Tenente Coronel passar o número do WhatsApp e explicar, desmistificar essa situação para os cidadãos que ainda desconhecem, muitos às vezes até acham que foi uma piora, né, na questão do sistema de atendimento, mas há toda uma logística, uma tecnologia que acredito que a intenção é aprimorar cada vez mais esse atendimento, não é mesmo, Tenente Coronel? Para esclarecimento a toda a população, o serviço de comunicações da Polícia Militar, ele está digitalizado, ele é sediado na cidade de Bauru, no Copom Bauru. É um projeto milionário, no sentido de que toda a comunicação hoje ela é digital, geoprocessada, georreferenciada. Ou seja, toda a viatura policial militar, hoje ela contempla um GPS, um tablet com o GPS, em que eu consigo monitorar todas as viaturas online, on time.
E isso é importante no sentido de quando o cidadão liga ao 190, aquela ocorrência, aquele chamado é registrado, inclusive quando ele não é atendido por um excesso de demanda nas ligações. E tudo isso, essa demanda, ela é rastreada, ela é monitorada de tal maneira que as ocorrências, elas são pagas às viaturas de uma maneira eficiente, rápida, inteligente, e não necessariamente o cidadão, de uma certa forma, ele, ao não ser atendido, ele não está sendo atendido como se fosse uma ocorrência de menor importância. Gera essa demanda, gera essa estatística da chamada para aquele assunto, e aí a gente faz um programa inteligente de, apesar de não ter sido concluída a ida da viatura ali, aquela demanda reprimida por um excesso de outras ocorrências mais gravosas, ela é tabulada de tal maneira que a gente consiga planejar o policiamento em específico para aquela demanda pela incidência que ela tem, né? Na atividade de policiamento. E é importante que a pessoa, mesmo que ela também, no caso, tenha um número específico do WhatsApp aqui da Polícia Militar em Jaú, mas é importante que a ocorrência também seja registrada pelo 90. E nisso, até o número, não sei se o Tenente Coronel tem disponível agora para informar, mas é importante que esses dois canais, né, sejam bem utilizados pela população, e até mesmo que haja consciência, porque infelizmente a questão dos trotes ainda é recorrente. Cerca de 30% das ligações feitas ao 190 são de origem indevida e são trotes. Então, é importante que todo cidadão que for precisar da Polícia Militar, o canal de acesso seja via 190 emergência. Porém, foi acrescentado mais um veículo de chamada de viatura, que é o telefone WhatsApp. É um aplicativo em que o cidadão ele pode ligar, no caso do 27º Batalhão, é o 014 997 880 190. Então, é o 997 880 190, em que o cidadão ele passa as informações preliminares em relação ao fato que a viatura precisa estar presente. Isso não impede de ele realmente ligar o 90 e passar aqueles dados mais complementares, mais necessários ao preenchimento do nosso boletim de ocorrência. Muito bem. Tenente Coronel Pistori, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Nós tínhamos diversos assuntos aqui na pauta ainda e que acredito que nós vamos abordar em outra oportunidade, numa outra entrevista. Este é um começo de trabalho aqui no seu comando do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e espero realmente que nas próximas entrevistas possamos abordar mais assuntos e com muito mais boas notícias. Eu agradeço a sua presença e abro espaço para suas considerações finais, alguma mensagem específica ao cidadão jauense, ao telespectador da TV Câmara, e agradeço já de antemão a sua presença. Eu também gostaria de agradecer o convite. É uma rara oportunidade que a Polícia Militar tem num ambiente tão agradável e fácil de colocar os nossos trabalhos para conhecimento e à disposição da população. A Polícia Militar ela é muito grata também ao povo, seja o jauense ou de todas as cidades que o batalhão abrange. É um povo colaborativo, é uma experiência ímpar a possibilidade da confiança que o cidadão tem no trabalho da Polícia Militar. A gente percebe que todos os cidadãos, quando precisam, são devidamente atendidos. A população confia no trabalho da Polícia Militar e para isso nos dá mais motivo de cada vez mais melhorar e melhorar. Então eu agradeço de fato esse convite aqui na TV Câmara, agradeço à população pela ajuda que nos dá, seja nas redes sociais, em indicar eventuais locais de tráfico de entorpecentes, locais que estejam acontecendo crimes. Essas informações todas são sempre muito bem tabuladas e na medida do impossível a Polícia Militar age no sentido de encerrar essa situação, né? Polícia Militar, você pode confiar. Muito bem, nós
falamos então com o Tenente Coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori, que é comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, assumiu agora no ano de 2018, e nós desejamos muita sorte para que esse trabalho seja um trabalho ainda mais, esse trabalho seja ampliado, que Jaú realmente continue entre as cidades mais seguras do Brasil e que realmente essa estrutura da polícia seja cada vez melhor, aprimorada, e acredito que com a sua competência, com o seu trabalho, com o seu empenho e de todo efetivo, esse índice tende a cada vez melhorar e Jaú se tornar uma cidade cada vez mais segura. Agradeço também a audiência do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Lembrando que essa entrevista está disponível no YouTube, basta acessar youtube.com/TVCam Jaú, e também ela será reexibida na programação da TV Câmara Jaú, canal 61.4, aberto digital, 52 do cabo da ConnectCore e o canal 10 da NET. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Nos revemos aí no decorrer da programação da TV Câmara. Um abraço, valeu!